Começa agora mais um AEScast aqui, diretamente dos estúdios da Quadricast. Hoje vamos falar de qualificação, né, para técnicos, engenheiros, arquitetos. E comigo está aqui Rodolfo Galdino dos Santos. Ele que é engenheiro eletricista de segurança do trabalho, tem MBA em gestão de projetos, MBA em Masters Business Engineering, Black Belt e muito conhecimento em sistema Lean Manufacturing, Lean, Six Sigma e WCM. Só isso. Obrigado pela sua presença, pela sua participação no nosso AEScast, em videocast e também em formato podcast. Siga nossas redes sociais lá que você vai achar tudo. Eu que agradeço, Larissa, pelo convite, né, e fico muito feliz em poder estar tendo esse momento para a gente conversar e sobre as coisas que estão vindo acontecendo aí, né, com a associação, com os treinamentos aí. Exato. A associação ela vai oferecer cursos, né, para os nossos associados e para não associados também, talvez tenha alguma diferença aí, vocês vão ficar sabendo também pelas redes sociais. Rodolfo será um dos mestres, que é mestre mesmo, que esse currículo não deixa eu mentir. Né? E eu queria que você falasse um pouco, primeiramente, assim, da importância da qualificação, né, Rodolfo? A gente estava aqui fora dos estúdios conversando um pouquinho sobre o mercado e sobre talvez a dificuldade, né, dos profissionais de entrar em novas vertentes, né, ou em outras empresas pela falta de experiência em questões de treinamentos específicos, né? Sim. A gente percebe aí ao longo do tempo, né, trabalho, né, há 17 anos aí na área industrial e ao longo do tempo nós vamos percebendo que falta alguns conhecimentos, né, que às vezes o profissional ele é formado e tem alguns conhecimentos que são determinados de áreas que você não encontra na faculdade, você não tem um treinamento específico, né, de um determinado assunto, engenharia elétrica, mecânica. Então, o profissional ele tem que, embora está fazendo a profissionalização, ali o conhecimento, né, na faculdade, mas tem algumas coisas que ele tem que buscar. E em cima disso, a gente vê que tem bastante conhecimento dentro da indústria que não vai para uma sala de aula. Às vezes o pessoal não está aplicando um treinamento e fica um conhecimento restrito em determinadas áreas, que muitas vezes os profissionais não conseguem ter um acesso, porque ele não consegue, de repente, trabalhar numa empresa que tem um sistema né, de elétrico que possa ter esse conhecimento mecânico. Então, a gente observou isso aí, né, e tivemos essa possibilidade de trazer isso para os profissionais, né, para os profissionais que vão se formar, para os profissionais formados, para conseguir fomentar isso aí e melhorar cada vez mais, né, a classe dos engenheiros aí, para ter uma qualificação e ter oportunidades, né? A gente está numa região excelente, tem muitas empresas. Às vezes a gente não tem alguns conhecimentos para estar ocupando algumas vagas. E aí a gente tem profissionais de outras regiões que vêm para cá. Né? São duas vertentes. A gente conversa muito com os profissionais, com empresários, e a maioria diz, né, não faltam pessoas para trabalhar, faltam pessoas qualificadas. A gente tem dificuldade de achar, principalmente, né, em assuntos específicos, esses profissionais, né? Então, é fato, é necessário estudar sempre. Sim, essa questão de estudar sempre para o engenheiro hoje, né, eu sou engenheiro eletricista. A evolução faz com que você tenha, não dá para você ficar parado. Me formei lá em 2012 e vou ficar de braços cruzados esperando. Não, não dá. Conseguir, Não dá, as coisas estão muito rápidas, então o profissional ele tem que vir se atualizando. Senão o mercado engole. Fatalmente isso vai acontecer. Então ele tem que vir se atualizando e conforme a pessoa vai crescendo profissionalmente, vai entrando outras áreas. Não é? Parece que é natural, né? É natural, né? Então, às vezes, você se forma em engenheiro eletricista, atua como engenheiro eletricista, vai crescendo, daqui a pouco você está pegando uma outra área que não seja da elétrica para fazer uma gestão, né? Então, você tem que tá olhando para isso, né? Tá aprendendo. Uma coisa que a gente conversou há pouco aí
gestão de pessoas. Exato. Para engenheiro é um negócio complexo, porque o engenheiro fica 5 anos lidando com número. O número não fala, não reclama, Não cobra, não fica negociando. E muitas vezes ninguém fala para o engenheiro que ele vai ser gestor de uma equipe. E aí a gente tem um grande problema, né? Porque o engenheiro, ele é um cara binário, né? Exato. Então, muitas vezes ele sai dali e aí ele tem um grande problema, que é lidar com a equipe. Então, também é um ponto que o engenheiro tem que se atentar e tem que olhar para isso aí. Da tua experiência, né, que é bem grande, eu queria que você falasse um pouco, assim, né? Que você fala que você começou como engenheiro eletricista e aí você tem um currículo enorme, né? Estudou bastante. Então, é um pouco da tua vivência, né? Sim. Que você pode passar para quem está nos ouvindo e nos assistindo também, da importância disso. Então, eu quero que você traga alguns exemplos, se você puder, claro, assim, Tranquilo. na tua vida profissional, né? O fato de você estudar tanto, né? E por que exatamente, vamos dizer assim. Eu comecei, Larissa, como auxiliar de almoxarifado numa empresa de engenharia. Ok. Então, eu observava que não tinha futuro, né? Eu precisava aprender alguma coisa. Então, eu fui aprender o ofício de eletricista. Eu fazia o meu serviço e ajudar o pessoal. Então, foi trabalhando ali. Comecei a fazer um curso de eletricista industrial. Já comecei a migrar para essa área. Houve a oportunidade de fazer engenharia, né? Comecei a fazer engenharia elétrica. Houve a oportunidade de ser efetivado numa grande empresa cimenteira aqui na região. Uhum. Isso tudo você que quis fazer. Não teve Sim. alguém que chegou e falou, olha, vou te dar um toque aqui, vai nessa aí que é sucesso ou não? Não. Na verdade, assim, a vida foi conduzindo para isso. Eu vi a oportunidade, eu era ajudante de almoxarifado. Pô, se eu sou eletricista, eu tenho... E eu fui aprendendo. Meu irmão, ele fez Senai. Eu não cheguei a fazer. Então, ele fez Senai de elétrica. Então, já tinha essa noção. E eu, né, por ver ele fazendo, ele sempre comentando, quando eu fui aprender na prática, ajudando o pessoal, né, eu fui aprendendo numa certa velocidade. Que aí os eletricistas, eles falavam, cara, você pega rápido as coisas de elétrica, né? Então vai para esse caminho. E eu fui pegando gosto, sabe? Fui aprendendo muito rápido, fui indo. E aí houve a oportunidade, entrei, né, dentro dessa empresa, aprendi muito a parte técnica lá com profissionais excelentes que tem lá. Então eu fui fazer engenharia e aí me formei, continuei nessa empresa também. Houve a oportunidade de ir para uma automobilística dentro de Sorocaba como engenheiro elétrico, né? E aí eu saí, fui para essa empresa e aí eu conheci um outro mundo, o mundo automotivo, sendo engenheiro eletricista. E aí eu tive que correr atrás porque até então eu era um cara de execução, que fazia manutenções nas máquinas, manutenções elétricas. Então, é você e a máquina. Então, você vai aprendendo, vai conhecendo, faz um cursinho ou outro, mas de máquina. Quando eu fui para ser engenheiro eletricista já formado, e aí já tem uma equipe de baixo, né? E aí você tem que entrar para uma parte de gestão, né? Um pouco mais puxada, conversar com o pessoal, e até então você lida só com máquina. Então eu fui atrás, fui conhecer, fui fazer um curso de oratória para saber falar, porque às vezes você é introvertido, né? Fica a dica, gente. É maravilhoso o curso de oratória. Você faz um curso de oratória, você começa a fazer apresentações para a direção. Aí você tem que transformar tudo que é técnico para uma pessoa que não é uma pessoa técnica. Mas você tem que vender uma ideia para você poder efetivar um projeto, disponibilizar verba. Tem que convencer, Tem que convencer. Então, você tem que pegar toda aquela bagagem sua de engenheiro, traduzir num PowerPoint e ir lá fazer uma apresentação para conseguir arrecadar verba, viabilizar um projeto. Então, também fui fazendo alguns treinamentos. E aí eu vi a oportunidade de fazer um curso de Seis Sigma, de qualidade, de projetos também. Então, a gente foi, né, abrindo a visão, assim, o leque para você poder, opa, não é só ser engenheiro. Engenheiro é um estágio.
é um estágio, né? É a base, agora eu preciso vir fazendo mais coisas. E construindo. E aí fiquei lá durante um período. Houve uma outra oportunidade numa empresa em Salto de Pirapora de alimento para cães e gatos. E lá eu vi a oportunidade de ter um crescimento a mais. Fui como engenheiro eletricista e lá me tornei gerente de manutenção. E aí já pega a elétrica, a mecânica, e aí já o leque já fica um pouco maior. Pega a parte predial, e aí você tem que, opa, agora eu preciso fazer o que? Preciso lidar com mais pessoas, com outras mentes, e então se vai, acaba estudando. Aí fiz o curso de Master Business Engineer, né, que junta um pouco de qualidade, um pouco de qualidade, segurança do trabalho, que eu já tinha também, que é uma área que para manutenção anda junto, não tem como. Então foi abrindo leque. Então eu sempre me mantive estudando para agregar conhecimento e se o desafio vier, eu estar preparado. Eu não posso entrar e... eu vou ver depois. O ver depois você pode durar 3 meses. Né? Você não pode... Às vezes você não consegue corresponder rápido. Isso, você falou, na tua época era assim, e hoje isso é muito atual. E talvez mais atual. Eu acho que ainda está mais rápido. Exatamente. Eu acho que está mais rápido. A informação ela é mais rápida, né? Eu fiz faculdade e não tinha WhatsApp. Nossa, como, né? A gente vivia sem WhatsApp? Não tinha WhatsApp. Eu também, a internet era um pouco mais complexa. Exato. Hoje não. Hoje qualquer informação tá na sua mão. Tá muito mais rápido. Então, as coisas estão mais rápidas. As empresas querem resultado mais rápido. Né? Antes ainda, a gente falava aí um payback de 3, 4 anos um projeto. Hoje o pessoal já quer um payback mais rápido. Por quê? Porque tem tecnologia para isso, tem tecnologia para aquilo. E você tem que estar sabendo do que está acontecendo. Senão... E toda hora surgindo uma coisa nova, uma coisa melhor. Sim. O long learning life, né? Que fala que é aprendizado pro resto da vida nunca foi tão... nunca fez tanto sentido. Né? Sim. Então, assim, o engenheiro, para quem quer ir para o ramo industrial, né? Ou não só indústria, mas na civil, por exemplo, é básico. É básico e aí depois disso o cara tem que ir para outras áreas. Eu acho que um ponto que às vezes o engenheiro esquece muito é que o engenheiro ele não vai sentar na mesinha dele e só ele vai dar resultado. Ele vai depender de muita gente. E aí ele tem que saber lidar. Né? Saber lidar, saber conduzir. Né? Eu acho que é um ponto que às vezes a gente sai sem ter a mínima noção. Essas questões que você disse, né? Você foi se moldando, foi assim... ampliando suas visões de área, né? Trabalho em elétrica, segurança do trabalho, mecânica, aí foi para qualidade, né? E aposto que você continua estudando. Mas para a gente entender, assim, para o profissional hoje, e você está trazendo esses cursos para a associação justamente nesses pontos que você falou, eu aprendi isso lá na indústria, né, botando a mão na massa e eu não tinha aprendido isso na faculdade, né, e você está dando esse presente aí para quem quer aprender, né, nessas áreas específicas ou assuntos específicos que são utilizados no dia a dia de uma indústria, de uma fábrica, enfim, na área de engenharia. As áreas, aliás, são de segurança do trabalho, engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica e treinamentos industriais. É bastante coisa, né? Sim. Então, é um ponto que eu converso bastante com o Everton ali, né? Que às vezes não, né? Na associação a gente trata a questão do engenheiro, só que no momento que ele vai para uma indústria, muitas vezes, o engenheiro vai crescendo e ele não é mais um engenheiro, ele é um gestor de PCM, por exemplo, numa manutenção, PCP. E aí você não tem um conhecimento. Na faculdade a gente vai falar muito superficial, não vai dizer uma rotina, não vai tratar muito claro. E então, a gente pensou em trazer isso aí para quê? Para dar uma esclarecida. Muitas vezes tem profissional que se formou, não conhece, porque não teve oportunidade de trabalhar na área ou trabalhar numa grande empresa naquele determinado setor. Então, às vezes, o conhecimento, né? Às vezes não, a grande maioria o conhecimento fica na empresa e não vai para fora.
né? Como eu comentei com vocês, a gente pegar hoje em Sorocaba empresas que trabalham com alta tensão, empresas de renome, bem conceituadas, né? Com anos de, de serviço, você não tem 5 empresas, não tem. Né? Aí você olha, Sorocaba é enorme, quantas empresas dependem, precisam. E isso não tem. Por quê? Porque é um conhecimento que está um pouco restrito. Né? Então, muitas vezes, dessas 5, geralmente elas foram funcionários que saíram e abriram outras empresas e foram abrindo. Então, você não tem um vasto nicho, né, de pessoas trabalhando nessa área. Por quê? Porque é um conhecimento restrito. Então, muitas vezes, o profissional também que vai receber ou vai fazer uma contratação não tem a mínima noção do que está contratando. Por quê? Porque ele não conhece. Então, a gente quer dar esse overview para o pessoal, né, para eles começarem a entender, opa, peraí, será que quando eu vou comprar isso realmente faz sentido? A empresa está me vendendo? Porque aí também faz uma seleção ali nas empresas e a gente consegue também trazer o conhecimento para outras pessoas que, de repente, queiram entrar nessa área. Sim. Então, alta tensão é uma área assim, que eu consigo falar com tranquilidade. A automação, instrumentação que a gente quer também dar um overview, porque às vezes fica restrito, né? Nós não temos hoje uma bagagem nas faculdades de programação, de CLP. Hoje é muito superficial que vê. Né? E aí você procura, às vezes, um programador na região, ou um engenheiro que mexa com programação de Sorocaba. São poucos. Não tem... Nesse nicho específico. Não tem. Né? Às vezes você vai fazer uma contratação, o que eu vi só foi na faculdade. Aí você fica um pouco com receio. Mas você não fez um cursinho? Porque não tem um cursinho legal. Poucas empresas vão pegar na mão dessa pessoa e falar, vem cá que eu vou te ensinar. Né? Às vezes, a maioria está trocando a roda do carro, o carro andando. Tá então acontecendo. Precisa de alguém pronto para a batalha já, para botar a mão na massa e fazer. Não quero ensinar você. Como a velocidade das coisas, às vezes a empresa não está com aquele determinado tempo. Vou pegar um jovem aprendiz do Senai aqui, vou deixar ele... Não, porque eu não tenho uma outra... É uma proposta, né? Mas eu não tenho um profissional também que vai ensinar. Que vai ensinar. Difícil. Então, a gente pensou nisso aí. São coisas básicas. Engenharia de confiabilidade. Né? As empresas estão indo. A gente fala indústria 4.0 tal. Sim. Nossa, é um negócio muito legal tal, mas a gente está fazendo o básico. O pessoal conhece o básico? Não conhece. Então, a gente está querendo olhar para frente numa situação que não tem muita gente preparada para isso. Até chegar na indústria 4.0, na verdade, ela tem que olhar para a parte de gestão, para a parte de equipe, de Sim. liderança, de conhecimento, de estrutura. É muito bonito falar, Sim. Nossa, eu tenho indústria 4.0. Não, legal, mas a gente está olhando para o básico, a gente está trabalhando com confiabilidade legal, e a gente está olhando para questões de dados, e aí a gente vai moldando. Então, a gente pensou na gestão de confiabilidade, gestão de PCM, porque as empresas, elas têm, né, parte de manutenção, tem um PCM formado. Legal, mas são as pessoas que estão lá, sempre tem um cara que é o guru, que está lá há tantos anos e já sofreu tudo e agora ele sabe lidar. E as pessoas que vão aprendendo com ele. Legal, mas o conhecimento está ali só. Né? E aí deu sorte quem entrar naquela empresa que conhece aquele cara e aprende. Porque você não tem. Hoje às vezes, nas plataformas, a gente tem os cursos rápidos, Isso. EAD, mas a gente tem uma condição de dar aqui um treinamento, vamos fazer isso. PCP. Treinamentos rápidos, né? Treinamentos rápidos, PCP, né? Nós vamos fazer aí análise de falha, análise de quebras, né? de máquinas. É uma situação aí que olhando para a manutenção, é importantíssima, mas às vezes a gente não tem difundido nas empresas. Né? E a gente quer proporcionar isso aí. Não vamos conseguir no score ali do treinamento gerar todas as pessoas. Sim. Mas a gente vai conseguir já plantar aquela sementinha, já dar um norte, né? E aí a ideia também dos treinamentos é o network do pessoal, as pessoas de Sorocaba, os engenheiros de Sorocaba se conhecerem,
né? Tem muitas pessoas boas e muitas vezes a gente só tem que fazer os links. Exato, 3 passos, né, que fala. Às vezes está ali do lado de um cara que tem exatamente o que você precisa e você está buscando lá no Rio de Janeiro, lá em Salvador. Essa é a proposta, aqui. essa é a proposta, né? É pegar os engenheiros aqui e fazer esse link aí para que a gente fomente a nossa região, né? E eu espero mesmo que num treinamento, de repente, tem um gestor ali que tem uma vaga e tem um outro profissional que esteja precisando ou queira trocar, não sei, e pode fazer um link ali também, entendeu? Network é vida, gente. Então, eu imagino que a gente vai conseguir fazer isso aí. Legal. Essa é a ideia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dos cursos, por exemplo, na área de segurança do trabalho mesmo. A gente estava até conversando antes aqui, e eu perguntei para ele, porque eu não entendo do assunto, gente, sou leiga, né? Sou jornalista, a gente sabe um pouquinho de tudo, mas não sabe profundamente nada. Mas conheço quem sabe, olha, isso é maravilhoso. Então, na parte de segurança do trabalho, as NRs, né, são muitas, e atualizam com não tanta frequência, mas é um estudo bem profundo que você tem que fazer para conhecer cada uma delas, né? E aí você, às vezes, vê na internet, é meio superficial. Então, você trazer com simplicidade, objetividade, aquilo que o profissional realmente vai precisar usar, vai precisar se atentar. É isso. É isso. Para a segurança do trabalho, nós olhamos ali numa questão de... Tem muitas NRs hoje que são solicitadas por empresas. Para uma pessoa precisa fazer uma visita numa empresa, ela tem que ter uma NR10, uma NR12 e qualquer tipo outra NR que for atividade. Então a gente olhou para a NR10 na questão de tem uma empresa que o cara presta serviço e ele quer prestar para fazer um orçamento, ele precisa fazer uma visita em campo e para ir para o campo precisa NR10, precisa NR12, NR35 e por aí vai. Então nós olhamos para 10, para 12, para 33 e 35. São as principais. São as principais. Perfeito. Também, né, no quesito de segurança do trabalho, vamos dar um treinamento de percepção de riscos. Então, engenheiros de segurança do trabalho, vai ser feito isso aí para quê? Para ele ter uma visão geral tanto da empresa, ter um nível de percepção de riscos de acidentes, né, de áreas, de condições seguras. Então, esse é uma situação que a gente propôs também para aguçar isso mais nos engenheiros de segurança do trabalho. Perícia, né, a proposta é ensinar a fazer um laudo de perícia. Se o engenheiro ele tem essa possibilidade, né, de ser perito, né, de estar prestando um serviço como perito. Qual é o mercado para isso? Você tem ideia, Rodolfo? É um mercado hoje que nós temos cadastrado, se eu não me engano, assim, um chutão bem lá. Uma média. Era mais de 15 mil peritos da região. Nossa, só que executa não são todos, né? Porque é um negócio que você tem que ficar ali, sempre se inscrevendo, se atualizando lá para que houve uma demanda de uma perícia, você ser nomeado, você possa fazer. Lógico que Rodolfo é engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho. O know-how do Rodolfo é engenharia elétrica. Então, eu vou fazer perícia para a área de engenharia elétrica. Eu não vou me arriscar a fazer numa área que não é, né? Não é o meu know-how. Então, os peritos, eles têm que se inscrever, né? Tem uma demanda, mas, assim, como eu falei, financeiramente não é ruim, mas a pessoa ela tem que estar buscando, né? Você consegue se inscrever nas varas aqui da região, então você não precisa fazer só para Sorocaba, né? Vai da sua... Amplia o leque, vamos dizer assim. Então, quem quiser estar aprendendo, conhecendo um pouco dessa área, nós vamos aí proporcionar como se conduz uma perícia, como faz um laudo, né? É uma empresa que vai estar nos auxiliando nisso aí. Então, como é conduzido, tem um processo. Por quê? No momento que o perito ele é nomeado, ele é o olho da lei, né? Então, ele tem o poder do juiz ali. Então,
tem uma postura, tem né, uma forma dele conduzir, como ele vai fazer. Então, a ideia é fazer isso aí para que um profissional, né, também da engenharia, ele saiba que tem esse caminho que ele pode fluir. Não vou trabalhar só em projetos, vou trabalhar na indústria. Não, também tem esse caminho. Não, É um basta. caminho bom. É um caminho bom. Né? Tem os seus ônus e bônus, como qualquer outra. Isso que eu ia falar. Toda profissão tem. Tem ônus e bônus. E, basicamente, na segurança são esses itens. E responsabilidade civil e criminal. Olha. Para o engenheiro de segurança também, porque ele tem que saber vender também, às vezes, uma situação. Porque o engenheiro de segurança, ele tem uma responsabilidade na empresa. Bem pesada. Pesada. Então, muitas vezes também o profissional faz engenharia de segurança do trabalho, né? Entra lá como engenheiro de segurança do trabalho numa empresa, mas não está tendo noção do que está acontecendo. E aí, segurança é um negócio complicado dentro da empresa, né? Muitas vezes a empresa ela tem uma cultura que a cultura, às vezes, não está linkada a isso aí. E aí você pode ter um sinistro e essa pessoa vai responder. Então, a gente gostaria de deixar bem claro, olha, o que acontece, qual que é o peso da sua... Né? E até para que esse profissional saiba se valorizar. Sim. Né? Eu vou lá e assino no SESMIT lá como engenheiro responsável, mas, de repente, eu não tô... Não tô lá. Não tô lá, não tô ganhando como. Sim. E aí, depois, se der um sinistro, alguma coisa, ele tem uma responsabilidade pesada. Sua, meu bem. Ele tem uma responsabilidade. É o dilema da RT, né? Engenheiro que assina RT sem saber o que está fazendo, né, tem um peso. Sim, toda a responsabilidade gera, né, aí um peso, um ônus e um bônus. E você tem que saber o que você está fazendo para não fazer porcarias. Sim, é isso mesmo. Então, para a segurança do trabalho, são essas propostas. Uma empresa que vai estar nos auxiliando ali com bastante anos aí de mercado, né, tem um know-how legal. Então, eu acredito que vai ser, né, até o nome que a gente colocou, propulsão, né? Exatamente. A gente colocou um nome aí. E o primeiro ponto, né? Então, vai começar com segurança. Por quê? Segurança é a base. Sem segurança, a gente não vai sair para qualquer coisa. Aí depois? Depois aí a gente vai casar elétrica e mecânica, porque a nossa agenda... não vamos conseguir terminar a elétrica, os treinamentos de elétrica, para depois começar da mecânica, porque aí provavelmente a gente ia estender esse ano. Entendi. Então, infelizmente, porque eu gostaria muito que se o pessoal que pudesse participar da elétrica, pudesse participar do treinamento da mecânica, mas eu não tenho conhecimento tal, mas vai aprender, vai ver, vai olhar ali, né? Vai sentir o link. Então, a gente gostaria de fazer isso, mas provavelmente não vai por causa das agendas. Os treinamentos das NRs de segurança são bastante treinamento, então já vai tomar uma demanda de dias. Certo. Depois tem elétrica, mecânica juntos, né, acontecendo ali. E, por final, a ideia é deixar com que os treinamentos... Né, tem o civil também, que acabando... Estou pulando da civil, perdão. O da civil também, a gente vai falar de tecnologias de construções, tá? Esse aí a gente está definindo, né? Eu conversei com o pessoal lá da associação, está definindo o mestre que vai dar esse treinamento, e gestão de obras. Gestão de obras, galera. Sem gestão não se faz nada nessa vida, né? Ou faz mais ou menos. Gestão de obras aí, bem linkado com a área de civil, né? A gente quer dar esse presente. Eu vou chamar de presente porque, para quem está trabalhando em qualquer área, né? A gestão é importantíssima, você ter resultados mais rápidos, melhores, né? Eficientes, e você também tem mais tranquilidade, de certa forma, né? E o para civil, a gente pretende, no andar do treinamento lá, fazer um dia de campo para que o profissional que não conhece algumas tecnologias consiga palpar, ver, olhar, né? Então, a gente está buscando essa parte do treinamento da civil para que ele consiga
sentir ali, né? Às vezes Na prática o mesmo. cara só ouve na teoria lá que existe, mas nunca viu uma Tipo construção. caviar. É. Mais ou menos isso aí. Então, tem o da civil, aí elétrica e mecânica, então elétrica, alta tensão, instrumentação e automação. Da mecânica, a gente vai falar de análise de vibração, lubrificação, balanceamento e alinhamento. Essas 3 áreas. A lubrificação ainda você consegue identificar alguns locais que dão treinamento, mas essas 2 áreas, análise de vibração e balanceamento e alinhamento, é uma coisa bem restrita no mercado. Você vê algumas empresas prestando serviços, mas como que esse cara chegou lá? Ele trabalhou em algum lugar que tinha e foi indo, aprendeu, foi indo, fez a empresa dele e está indo. E às vezes o conhecimento ficou restrito nesse cara. Se às vezes morrer, pode ser que o conhecimento vá junto. Então, nós queremos trazer isso aí para o pessoal. É um treinamento que, né, análise de vibração, alinhamento e balanceamento, é um treinamento que teria que ser muito mais profundo, porque na indústria a gente comenta que para se formar uma pessoa, né, com conhecimento apurado, aí vai de 2 a 3 anos. Né? Isso o cara vendo todo dia na empresa. Sim. Né? Então, a gente vai dar um overview, vamos apresentar. A ideia é que no último dia, a gente consiga fazer um protótipo lá para ele ir poder ver como que faz um alinhamento, como que faz um balanceamento. A gente vai levar alguns equipamentos de análise de vibração para o cara conhecer, o cara ver na mão, né? E aí, essa é a proposta da mecânica, tá? Que é usado porque a gente não consegue identificar treinamentos. Até profissionais que dão esse treinamento é um pouco... mais difícil de achar. É um pouco mais difícil de achar. E a ideia é depois dos treinamentos industriais, que aí é o gestor, né, o engenheiro lá que vai para a área de PCM. É um cara que vai cuidar do PCM, né? Então, dá esse treinamento para o gestor de PCM, né, da gestão de PCM, gestão de PCP, que é tentar trazer os engenheiros de produção também, que a gente não consegue enxergar onde que eles estão. Pelo menos na associação eu não conheço um gestor de produção lá, um engenheiro, e trazer ele para ele entender, fazer parte também do conceito. Se ele puder participar da gestão de PCM é importante, né? Porque caminham juntos essas 2 áreas. Então, gestão de PCP, gestão de PCM, gestão de confiabilidade, que também geralmente é um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, um engenheiro mecatrônico, controle de automação, que está na frente dessa área, né? Então, trazer esses treinamentos, né? E a análise de falha, né? De quebras de equipamento, que aí é mais uma metodologia de aplicação com ferramentas de manufatura enxuta, né? Six Sigma, Lean Manufacturing. Então, das grandes empresas. Das grandes empresas. Essa é a proposta aí dos industriais, né? A ideia era sempre trazer uns treinamentos para a área industrial, que a gente tem um grande nicho de profissionais lá que muitas vezes, né, não tem um caminho que possam se desenvolver, né? E a proposta dos treinamentos é essa: trazer os profissionais para a associação lá, fazer esse treinamento, network, se conhecerem e fomentar mais a nossa classe, né? Deixar mais unida. O treinamento técnico, né, ele é importantíssimo em qualquer área, novamente. Estou falando em qualquer área toda hora porque eu sou jornalista, né? Então, não sou da engenharia, mas a gente precisa se atualizar sempre, né? Sim. Se você ficar só usando aquilo que você aprendeu na faculdade, você vai estar fadado a ficar fora do mercado, né? Ou ir para outra área, de repente, que você se ache melhor. Mas a importância disso está muito latente, né, na gestão do Everton e da diretoria que está atuando. E acho que trazer esses cursos foi a principal. Dá para ver que essa realmente é a preocupação deles, em atualizar, em realmente fazer o profissional melhorar. E, claro, né, o associativismo, que é importantíssimo. Quanto mais unidos, mais coisas
se conseguem, melhorias se conseguem, né? E, enfim, você fica sabendo das coisas ali, porque você está ali, está tudo na mão, tudo mais fácil, vamos dizer assim. A gente tem um universo ali que pode ser muito bem explorado. Hoje, o profissional, o engenheiro, ele não tem essa noção. Esse que é um grande problema. Se a gente soubesse ali quais os benefícios que a gente tem trazendo esses treinamentos, é para mostrar isso, cara. Olha o tanto que a gente consegue explorar, o tanto que a gente consegue se desenvolver e fortalecer, né? Fortalecer tanto no âmbito profissional, que o conhecimento adquirido uma vez é seu e ninguém tasca, né? Exato. E assim, é o network, né? Isso eu acho interessante. Eu tenho a oportunidade de participar ali e conheço muita gente. E às vezes eu tenho uma dificuldade, eu ligo para um cara, como que funciona isso? Rodolfo, é assim, assado, tal. Cara, é o saber quem sabe, gente. É maravilhoso isso. Então, assim, é importante. Eu acho que é o caminho, né? E a informação está muito rápida, né? Então, a gente tem essa possibilidade e vamos usufruir dela. É isso, ó. No dia 1º de março, vou dar um spoiler aqui já, né? A Associação dos Engenheiros está preparando aí um kickoff, um pontapé inicial, né? E o Rodolfo estará lá, inclusive, para falar um pouquinho mais, né, desses cursos, com mais informações aí de cada um deles, né? O que a gente vai oferecer durante o ano, enfim, também estará lá para outras informações, se necessário. Né? E a gente trouxe esse videocast para você realmente ter noção da importância de se atualizar, de estar sempre buscando novas informações ou informações que você acabou deixando de lado pela sua rotina, né? São cursos rápidos, dinâmicos e muito objetivos, né? Você não vai ficar lá 10 horas, né, numa sala de aula, 5 horas, né? É realmente para o profissional que já está com a mão na massa ou está entrando nesse mercado, né, Rodolfo? A ideia é justamente né, são treinamentos ali que nós pensamos em 3 horas para que não seja nada maçante. Então, tem um treinamento que são 9 horas, a gente dividiu em dias de 3 horas para que seja um negócio tranquilo, porque a gente sabe que o cara vai sair da rotina, cabeça a milhão, se o cara trabalhar numa empresa vai vir e tal, né, o dia a dia. Então, é para o cara ir lá tranquilo, sentar, né, zerar os pensamentos e absorver o conteúdo que vai ter lá. Não é para ser um pedagógico, né? O cara vai lá e fica blá, 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 blá. Não, a gente quer que tem uma andragogia lá né, ele conseguir conversar com o pessoal passar algumas informações dúvidas, e trocar informação. Não seja um negócio chato, né? Isso é importante, né? E aí o profissional sai de lá, absorve o conteúdo, né? E saia, né? Que pegue o Everton ali no corredor e fala, Everton, tem que dar mais treinamento, né? Tem que correr atrás. E aí a gente vai, com certeza, você não tem a dúvida disso. Rodolfo, quero agradecer muito sua participação no nosso videocast, podcast, o AEAScast, tudo cast, né? No YouTube da AEAS Sorocaba e também aí no aeascast.com.br e também nos agregadores Spotify, Deezer e muitos outros aí que tem Google Podcasts, Apple Podcasts, tem uma lista enorme. Lá no site você consegue acessar tudo isso, todos os links, aeas.org.br, mais simples, mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e presença aqui nos estúdios da Quadricast. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? É isso, gente. Esse foi mais um episódio do videocast da AEAScast, né? Que foi o Rodolfo falando um pouco sobre qualificação, sobre cursos que a AEAS vai proporcionar para vocês, né? Para profissionais, para quem está se formando agora, né? Para quem está estudando ainda, melhor que já sai da faculdade com o conhecimento pronto. Olha que maravilha, é um passo à frente dos outros. Não é, Rodolfo? Isso mesmo. E a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.